Olá, bem? Então, prontos aí para mais uma aula de educação física? Vamos lá, né? Então, a gente está falando sobre danças, não é isso? O nosso assunto é dança. A gente contou um pouquinho da história da dança, né? De onde ela surgiu, como ela surgiu, a evolução. E agora a gente vai falar sobre as danças do Brasil, tá bom? As influências, as principais. A gente tem uma quantidade enorme, né? Uma variedade muito grande de dança, de ritmos, né? E de estilos de dança, melhor dizendo, mas nós vamos escolher alguns, tá bom? A gente vai dar assim uma pincelada sobre as influências, alguns estilos, mas depois a gente vai se aprofundar em alguns que são, sim, os, vamos dizer, os principais, tá? Ou mais conhecidos. Bom, como eu falei para vocês, o Brasil ele só sofreu uma miscigenação cultural, né? Nós temos uma cultura bem diversificada e isso influenciou também na dança, tá? E essa influência, ela acaba determinando o ritmo que a gente tem, esse ritmo mais quente, mais sedutor, ele acaba sendo assim, né, por conta dessas influências que, cultural que o Brasil sofreu ao longo dos séculos, tá bom? Nós temos vários estilos, mas nós vamos depois nos aprofundar um pouco mais no samba de gafieira, tá? Lembrando aqui que o samba, existem vários estilos dentro do samba, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o samba de gafieira, mas a gente tem vários outras vertentes dentro do próprio samba, tá certo? O forró, a lambada, o chachado, o funk e o tecnobrega, tá certo? Então a gente, ao longo do bimestre, a gente vai falar um pouquinho desses estilos de dança, tá bom? Mas antes da gente falar sobre cada um desses ritmos, a gente vai falar um pouquinho da origem e descendência dos ritmos que chegaram no Brasil, né? Ou que a cultura brasileira recebeu com a chegada de imigrantes e até mesmo, né, dos verdadeiros brasileiros que são os índios, né? Bom, então a gente tem o bolero, que é praticado no Brasil e acaba influenciando algum tipo de ritmo, né? Mas o bolero, ele tem uma descendência cubana. O merengue, que tem uma descendência caribenha. O mambo, que também é cubano. A rumba, que ela tem uma origem indígena, mas a descendência dela é cubana, mas passa ali ela tem uma influência porto-riquenha, tá? Reparem que todos esses estilos, eles são aqui latinos, né? A gente tem a salsa, que tem também uma origem caribenha. O Axé Music. O Axé Music, ele é brasileiro, ele surge ali na Bahia, mais especificamente, né? Por conta do ritmo mesmo musical axé. E a dança, propriamente dita, ela acaba sofrendo uma influência da dança da capoeira, tá? A capoeira ela pode ser considerada uma dança e também uma luta, tá? Ela passeia ali entre essas duas áreas, tá? É uma luta dançante, né? Então, o Axé Music ele tem muito da capoeira e é uma música, desculpa, é um ritmo brasileiro, tá bom? É um estilo brasileiro. O samba, também brasileiro, nosso, né? Aliás, dos estilos mais conhecidos, né, mundialmente, quando se fala de Brasil, né? O samba, ele acaba trazendo para o país ele tem um valor de mercado muito alto, porque ele movimenta
o mercado do turismo, né? Então, esse estilo, ele tem uma influência europeia e africana, tá? E ele começa ali no Nordeste, mais precisamente na Bahia, mas é, ele é criado a partir de influência africana, né? Os escravos, eles tinham ali, já traziam a sua cultura africana, né? Na dança, na religião, na própria luta, que depois, quando a gente for estudar a luta, a gente vai ver a capoeira volta a falar sobre isso. E também na europeia, por quê? Porque o carnaval, propriamente dito, ele é inspirado no carnaval europeu, né? As máscaras, a pintura no rosto, no corpo, ele é uma inspiração do carnaval europeu, certo? Então, o samba, apesar de ser brasileiro, é nosso, não tem nenhum outro país do mundo que tem um ritmo como o nosso, como o samba. Tem próximo, né? Os países latinos e africanos têm próximos, mas o samba mesmo é nosso e ele sofre a influência europeia e africana, certo? O pagode, que tem a sua origem no samba, e aí você vai encontrar alguns estudiosos, principalmente da música, que vai dizer, olha, o pagode ele é um samba, não tem esse negócio de pagode ser separado de samba, não, ele é um samba, é uma vertente ali do samba, tá? Que é também brasileiro, né? O samba de gafieira, né? Que tem a origem no samba, ele é criado ali no subúrbio do Rio de Janeiro, tá? Nos bairros ali, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre nas próximas aulas. O foxtrot, que é uma descendência americana, o rock and roll, que é também americano, norte-americano, né? Mas ele se inspira no rhythm and blues e no country. O rhythm and blues, a gente sabe que é um estilo que começa ali no início do século passado, né? Início do século XX, mais precisamente com cantores negros, né? E o country, ele é da região rural dos Estados Unidos. Então, a união dessas duas... E tem um ritmo, né, mais dançante, assim. Então, o que acontece? Meados do século passado, começa esse estilo no final dos anos 40, anos 50, e nos anos 60, assim, é um estouro, né? É um sucesso total nos 50 e 60. E, na verdade, é um sucesso até hoje, o rock, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre rock and roll, a gente se remete a esses dois estilos, e aí, quando surge a dança, o estilo rock, onde os jovens liberavam mesmo ali com movimentos e gingados e balançava bastante o corpo, era usado o corpo para expressar aquele desejo, aquela luta da época pela liberdade principalmente do corpo, né? A sociedade na época achou um escândalo, né? Não aprovava o rock, era algo marginalizado, mas não teve jeito, né? As pessoas não conseguiram vencer o preconceito, não conseguiu vencer esse estilo de dança, esse estilo musical, e ele existe até hoje. O swing tem uma descendência americana, né? Ele é de origem norte-americana, estadunidense, né? O hustler, ele se origina ali no swing, mas tem uma influência da discoteca. A discoteca é um estilo também que surge ali na década de 70, 80, né? Mas o seu auge ali no final dos anos, meados e final ali dos anos 70, mas vai até os anos 80. Então, você tinha disco music, né, as discotecas, que eram as casas onde as pessoas dançavam com aquele globo, né, girando lá com luzes e um ritmo bem assim descontraído e mais frenético, né? Então, a gente tem ali o hustle que ele se origina ali no swing, mas tem uma influência bem forte da discoteca. O paso doble, né, que tem uma origem flamenca, ou seja,
a dança flamenca, ela é espanhola, tá? Então, Paso Doble também é ali de descendência espanhola, tá? O forró, que também é nosso, ele começa a ser desenvolvido ali, ele nasce mais ali no Nordeste, tá? Mas ele sofre uma influência espanhola e ele acaba sofrendo também, ou se inspirando no shot e no baião, tá? Que também são nordestinos, né? A lambada, ela é também, assim, vem ali do norte do país, principalmente Pará e Amazônia, e Amazonas, né? Ela tem uma origem no zouk, que é francesa, né? E ela foi desenvolvida aqui no Brasil, tá? Então ela vem ali do norte, ela teve o seu auge ali nos anos 90, início dos anos 2000, né? Que foi muito forte, ainda é muito forte no norte do país, caiu um pouquinho no resto do país, mas nos anos 90 e 2000 era um sucesso enorme, gigantesco em todo o país, né? O zouk tem origem francesa, né? O country, a gente comentou, ela é um estilo norte-americano, tá? Que é mais ainda assim difundido ou praticado, ou é melhor, ele é não melhor aceito, mas é mais praticado, é o estilo mais preferido da zona rural, né? E ele tem uma descendência folclórica, né? Estadunidense, claro. O tango, ele é argentino, né? Mas ele tem uma influência ali da dança espanhola, mas ele é argentino. É impossível você falar tango e não se lembrar da Argentina, é impossível você falar Argentina e não se lembrar do tango, né? E o tango, assim como o nosso samba, ele atrai muito turista para a Argentina, né? Muita gente vai lá, às vezes, para ver apresentações de tango ou para aprender tango também, né? Então, é muito conhecido, é um estilo muito conhecido mundialmente, e muito apreciado, né, devido à sua elegância e a toda a história, né, e todo o contexto em que permeia ali a apresentação de um tango, tá? O cha-cha-cha é de origem cubana. A valsa, você se lembra quando a gente estava falando sobre a história da dança? Final do século, aliás, no século XVIII, ocorre uma, uma mudança no estilo de dança. Então, as pessoas que dançavam separadas, elas começam a dançar em pares. Isso provoca um horror à alta sociedade, né? Como assim, né? Que escândalo! Então, ela foi, no início, foi meio assim, houve um preconceito. Mas depois, as pessoas começaram a gostar desse estilo, e aí, então, não parou mais os estilos de dança em par, né, em pares. Ela é europeia, né, e ela sofre bastante influência ali do reinado, ou influencia muito o reinado de Luís XV, tá? É um estilo que começou com certo preconceito, mas que não foi vencida pelo preconceito, né? Existe até hoje, é uma dança também muito elegante, utilizada principalmente às vezes, casamento, festas de 15 anos, né? O shot, que é nosso, é brasileiro, ele tem a sua origem ali no Nordeste e ele sofre também uma influência da cultura indígena, dos nossos índios. O vaneirão, que tem uma influência europeia, e exatamente por isso ele existe mais ali no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Mas se você pegar ali Paraná, Santa Catarina, também você vai encontrar vaneirão, às vezes com alguma alteração ali, alguma diferença, mas pouca. Ele tem uma origem alemã,
tá? Por quê? Porque lá no sul, o que acontece? A gente tem grandes colônias, né, europeias, principalmente alemã. Então, essa cultura acabou influenciando na criação do vaneirão, que é muito, muito dançado lá no sul, tá? Muito mesmo. No sul, eles principalmente essas comunidades de descendência europeia, eles conservam muito a cultura, né? Eles preservam muito essa cultura, passando para os seus descendentes. O choro, que ele nasce a partir de ritmo musical, né? Primeiro surge a música do chorinho lá, e aí as pessoas começam de acordo com essa música, eles começam a criar a dança. Então, é desenvolvido também no Brasil, principalmente no Sudeste, ali São Paulo, próprio Rio de Janeiro, né? A milonga, que é argentina, né? E tem influência do tango, tá? Brega funk, que é brasileiro e foi criado ali em Pernambuco, certo? O freestep é a evolução do antigo rebolation. O rebolation, ele surge ali principalmente nos anos 2000, né? Os adolescentes e jovens gostavam muito de dançar esse rebolation, e aí ele evoluiu para o freestep, tá? E ele é uma inspiração do Charleston. O Charleston é um estilo, se não me engano, inglês. E no final, uma música, um estilo de dança também nosso, também originário ali do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, que é o chachado, que também tem uma contribuição enorme com o turismo. Aqui eu não coloquei, mas vale lembrar também que em Pernambuco a gente tem também o frevo, né? E o frevo, ele agita assim, é uma coisa assim impressionante, né? As pessoas vão para Pernambuco na época do carnaval, Pernambuco recebe, principalmente Olinda, né? Recebe muitos turistas por conta do carnaval, para ver e tentar aprender o frevo, tá? O chachado também, mas mais especificamente o frevo. Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai estar falando ali sobre o samba de gafieira, tá bom? Não se esqueçam de anotar no caderno o texto que eu passei para vocês. Caso de dúvida, entre em contato que eu estou respondendo todo mundo, tá bom? Não se esqueçam, evitem aglomeração, evitem sair, se você tiver que sair, máscara, álcool em gel, sabão. Vamos nos cuidar para que essa pandemia passe logo. Beijo para vocês, até a próxima aula.